Você já se perguntou por que parece que, em certos momentos, as pessoas simplesmente te ignoram? Sente que, por mais que se esforce, o reconhecimento nunca vem e fica aquela sensação de ser invisível? Neste vídeo, vamos entender como você pode transformar essa percepção e fazer com que as pessoas realmente valorizem quem você é, usando a sabedoria estoica para entender e aplicar atitudes que despertam respeito e admiração de forma autêntica. Aqui, você vai descobrir o que está por trás dessa indiferença, entender como agir para deixar de ser ignorado e perceber o valor que traz ao seu redor. Imagine o impacto de se sentir mais seguro e confiante, sabendo que o que você diz e faz gera impacto e faz diferença na vida das pessoas. Então, você está preparado para dar esse passo e ser reconhecido pelo que você realmente é? Fique comigo até o final e vamos juntos explorar essas estratégias que podem transformar suas relações e abrir portas que você nem imaginava ser possíveis. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Muitas vezes, a sensação de ser ignorado pode parecer como um mistério, algo fora do nosso controle. Mas será que existe uma explicação mais profunda para isso? Um dos primeiros passos é entender que alguns comportamentos e atitudes podem sim contribuir para que as pessoas ao nosso redor não nos valorizem como gostaríamos. Talvez você já tenha passado por situações onde, mesmo se esforçando para ser notado, suas ações parecem não gerar impacto algum. Esse sentimento pode ser doloroso, mas compreender suas causas pode ser a chave para reverter esse quadro. Um dos fatores internos que frequentemente nos leva a ser desvalorizados é a autocrítica. Quando somos excessivamente críticos conosco mesmos, acabamos transmitindo insegurança aos outros, ainda que sem perceber. A insegurança pode dar aos outros a ideia de que estamos sempre duvidando do nosso valor, e ao fazer isso, de certa forma, treinamos os outros a não enxergarem o que temos a oferecer. No estoicismo, um dos ensinamentos centrais é desenvolver uma visão honesta e equilibrada sobre si mesmo, sem cair nos extremos da autocrítica ou do orgulho desmedido. Além dos fatores internos, existem também influências externas que podem nos fazer sentir ignorados. Ambientes tóxicos, por exemplo, são extremamente prejudiciais para o nosso senso de valor. Pessoas que convivem em ambientes onde críticas destrutivas e competição desleal são comuns tendem a se sentir desvalorizadas. Nesses cenários, a falta de apoio e a necessidade de provar constantemente seu valor geram um ciclo desgastante de busca por reconhecimento que, na verdade, nunca chega. Outro fator externo que contribui para essa sensação é a falta de clareza na comunicação. Às vezes, esperamos que os outros nos valorizem, mas não deixamos claro quem somos, no que acreditamos ou o que realmente queremos. Quando a nossa comunicação é confusa, fica difícil para os outros entenderem o nosso valor. Segundo o estoicismo, devemos cultivar a clareza e a verdade em nossas palavras e atitudes, para que os outros possam enxergar uma versão verdadeira e consistente de nós. No estoicismo, existe um conceito importante sobre a percepção pessoal. A forma como vemos a nós mesmos influencia diretamente a maneira como os outros nos enxergam. Se você se vê como alguém sem importância, que não merece ser notado, essa percepção acaba sendo transmitida para quem está ao seu redor. Os estoicos nos ensinam a observar nossa visão interna, porque ela não é apenas uma opinião sobre nós mesmos, mas um reflexo que os outros captam em nossas atitudes e ações.
Entender a origem da indiferença e da falta de valorização é um exercício de autoconhecimento e autocuidado. Ao identificar esses fatores internos e externos, você começa a ter mais clareza sobre como pode agir para mudar a sua própria percepção e, com isso, influenciar a forma como os outros te veem. Afinal, quando conseguimos transformar a nossa visão interna, o mundo ao nosso redor começa, inevitavelmente, a responder de maneira diferente. Agora que você já entendeu a origem da indiferença, vou lhe mostrar 15 motivos que explicam por que algumas pessoas são ignoradas. Motivo número 1: excesso de compartilhamento nas redes sociais. No mundo das redes sociais, compartilhar momentos da nossa vida virou uma prática comum e até esperada. Mas quando essa exposição se torna excessiva, surgem efeitos que podem ser contrários ao que desejamos. Ao compartilhar tudo, desde as pequenas conquistas até os momentos mais íntimos, corremos o risco de esgotar a atenção das pessoas e perder o que realmente importa, a conexão genuína. Afinal, se tudo vira conteúdo, onde fica a linha entre o que é especial e o que é apenas mais uma postagem? Quem busca validação virtual constante acaba preso em um ciclo de busca por curtidas, comentários e aprovação. A cada postagem, o valor pessoal parece estar ligado à quantidade de reações que ela recebe. Isso pode até oferecer uma sensação momentânea de reconhecimento, mas essa validação é superficial e muitas vezes temporária. Em vez de preencher, esse ciclo de aprovação digital pode acabar deixando um vazio, pois a verdadeira validação não vem de fora, mas de dentro. Outro efeito do excesso de compartilhamento é a perda de autenticidade. Quando tudo o que fazemos vira conteúdo, é fácil começar a moldar a nossa vida para que ela pareça boa nas redes, mesmo que isso não reflita quem somos de verdade. As pessoas que nos acompanham começam a perceber quando algo é artificial, e isso pode afetar a nossa credibilidade. Ninguém se conecta verdadeiramente com uma imagem idealizada ou exagerada. As conexões genuínas vêm da transparência e da autenticidade. Além disso, o excesso de exposição pode afastar aqueles que realmente se importam conosco. Quando alguém compartilha demais, as pessoas ao redor podem começar a ver essa pessoa como alguém que está sempre em busca de atenção, e isso diminui o valor de cada compartilhamento. Em vez de gerar interesse, a superexposição pode criar um desgaste, levando as pessoas a perderem o interesse no que é postado, porque tudo acaba soando como mais do mesmo. As redes sociais também têm um lado que exige cautela. A exposição constante nos deixa vulneráveis a julgamentos e críticas. Quanto mais detalhes da nossa vida expomos, mais damos abertura para que outras pessoas opinem e critiquem. Esse excesso de exposição pode nos fazer sentir constantemente avaliados e julgados, o que gera um desgaste emocional e uma necessidade de reafirmação que, no fim das contas, só nos afasta da nossa paz interior e autenticidade. Buscar um equilíbrio é fundamental. Quando aprendemos a compartilhar de forma intencional, mostrando o que realmente é significativo para nós e não apenas o que pode gerar curtidas, preservamos o valor das nossas experiências e ganhamos respeito genuíno. A validação mais importante é aquela que vem de nós mesmos e das conexões reais que construímos fora das telas. Lembrar disso é essencial para usarmos as redes sociais como uma ferramenta positiva, sem perder de vista quem realmente somos. Motivo número 2: insegurança constante e falta de autoconfiança. Quando não acreditamos em nós mesmos, acabamos nos colocando em segundo plano, quase como se tivéssemos medo de ocupar o espaço que é nosso por direito. Esse comportamento sutil, mas constante, faz com que passemos despercebidos, pois as pessoas ao nosso redor não conseguem ver algo em nós que nem nós mesmos enxergamos.
Pessoas que se subestimam muitas vezes evitam se expor ou se destacar, com medo de não serem boas o bastante ou de cometerem erros. Isso cria um ciclo onde, na tentativa de não falhar, acabamos nos silenciando, não mostrando nossas ideias, opiniões e talentos. Com o tempo, esse silêncio é interpretado pelos outros como ausência, falta de presença. E, sem querer, acabamos reforçando essa sensação de invisibilidade que tanto queremos evitar. A autoconfiança é algo que influencia diretamente a forma como os outros nos percebem. Quando demonstramos segurança, mesmo que em pequenas atitudes, isso atrai respeito e atenção. Não significa que precisamos ter todas as respostas ou nunca duvidar de nós mesmos, mas que devemos ao menos acreditar no nosso valor. Afinal, ninguém vai respeitar ou valorizar quem constantemente se coloca para baixo. É preciso mostrar que estamos aqui e que temos algo a oferecer. O estoicismo nos ensina que devemos nos focar no que está sob nosso controle, e nossa autoconfiança é um desses aspectos. Podemos não ter controle sobre a opinião dos outros, mas temos total poder sobre como nos vemos e nos tratamos. Quando decidimos parar de duvidar de nós mesmos e passamos a agir com firmeza, as pessoas ao redor também passam a nos ver de outra forma. Essa postura firme é algo que transcende palavras e que as pessoas percebem, mesmo sem a gente precisar dizer nada. Construir autoconfiança é um processo que exige paciência e prática, mas vale cada passo. Pequenas atitudes, como expressar nossas opiniões, aceitar elogios sem minimizar e reconhecer nossas conquistas, ajudam a fortalecer essa base. Quando paramos de depender da validação externa e começamos a reconhecer nosso próprio valor, um novo ciclo começa a se formar. O de ser notado e respeitado pela autenticidade e pela presença que cultivamos em nós mesmos. Assim, se destacar e se impor não é questão de gritar para o mundo quem você é, mas de acreditar genuinamente em si mesmo e demonstrar isso em cada pequena atitude. Pessoas seguras de si não precisam se esforçar para serem vistas, pois a autoconfiança faz com que os outros as notem naturalmente. Encontrar esse equilíbrio interno é a chave para se tornar alguém que não só é visto, mas é lembrado e respeitado pelo que é. 3. Incapacidade de definir limites claros. Sempre que deixamos de definir o que é aceitável ou não, acabamos permitindo que as pessoas ultrapassem nossos limites, mesmo que seja sem querer. Quem não estabelece essas linhas claras, seja no trabalho, na família ou entre amigos, corre o risco de ser desrespeitado. E o problema é que, quanto mais vezes permitimos que isso aconteça, mais difícil fica reverter essa situação e recuperar nosso espaço. Muitas vezes, o receio de impor limites vem do medo de desagradar os outros ou de parecer inflexível. Mas estabelecer limites não significa ser duro ou insensível. É simplesmente uma forma de mostrar que valorizamos nosso tempo, nosso espaço e nossa energia. Quando dizemos não a algo que nos prejudica ou que vai além do que estamos dispostos a aceitar, estamos, na verdade, nos respeitando. E isso é algo que as pessoas ao redor acabam reconhecendo e, com o tempo, passam a respeitar também. Pessoas que não têm limites claros acabam acumulando frustrações e ressentimentos. Afinal, dizer sim para tudo é cansativo e, muitas vezes, resulta em sobrecarga. Quem não consegue definir essas fronteiras acaba se sentindo ignorado, pois sua disponibilidade constante é vista como algo garantido pelos outros. A falta de limites faz com que as pessoas pensem que sempre podem contar com você, sem considerar suas necessidades ou seu bem-estar. Estabelecer limites claros é também uma forma de construir uma imagem de confiança e segurança. Quando mostramos que sabemos o que aceitamos e o que não toleramos, transmitimos uma mensagem de força e autoconsciência.
As pessoas respeitam quem sabe se posicionar, pois percebem que estão lidando com alguém que valoriza a si mesmo. Esse respeito natural, que surge dos limites bem definidos, é um dos caminhos mais sólidos para se fazer ouvir e ser valorizado. No estoicismo, somos incentivados a focar no que podemos controlar, e definir limites faz parte desse controle. Não podemos determinar como os outros irão agir, mas podemos controlar como reagimos e o que estamos dispostos a aceitar. Ao estabelecer limites, criamos um espaço saudável ao nosso redor, onde nos sentimos seguros e respeitados. É uma forma de dizer ao mundo que sabemos quem somos e o que queremos. Então, se você sente que não está sendo ouvido ou valorizado, talvez seja a hora de revisar seus próprios limites. Aprender a dizer não quando necessário e a expressar claramente o que você aceita ou não é um passo fundamental para ganhar respeito. Pessoas que sabem se posicionar e definir limites são naturalmente mais notadas, pois deixam claro que estão no controle de sua própria vida e de suas escolhas. 4. Postura passiva e falta de iniciativa. Elas são como barreiras invisíveis que nos impedem de ser notadas e valorizadas. Quando evitamos nos posicionar e deixamos que as coisas aconteçam ao nosso redor sem tomar atitudes, acabamos criando a imagem de que estamos sempre à margem, de que não temos nada a acrescentar. Com o tempo, essa postura faz com que sejamos vistos como irrelevantes, alguém que está ali, mas que não faz diferença real. E assim, vamos desaparecendo aos olhos dos outros, mesmo que esse nunca tenha sido nosso objetivo. A falta de iniciativa muitas vezes vem do medo de errar ou de se expor. Mas o que não percebemos é que o risco de passar despercebido pode ser ainda maior. Quando nos limitamos a esperar que os outros tomem as decisões ou que as oportunidades caiam no nosso colo, estamos deixando de mostrar ao mundo o que podemos fazer. A iniciativa é o que diferencia aqueles que fazem parte da ação daqueles que apenas observam. Mesmo que nem sempre tenhamos a certeza de sucesso, tomar a frente e demonstrar interesse faz toda a diferença na forma como somos vistos. Pessoas que evitam se posicionar acabam se tornando dependentes das escolhas e opiniões dos outros, e sem perceber, essa passividade cria uma espécie de distanciamento, uma sensação de que estamos apenas seguindo a corrente sem de fato participar. No estoicismo, um dos princípios é agir de acordo com nossos valores e não ser apenas espectadores das nossas próprias vidas. Assumir uma postura ativa é uma maneira de demonstrar que estamos presentes, que temos opiniões e que somos parte do que acontece ao nosso redor. Outro ponto importante é que sem iniciativa não conseguimos conquistar o respeito das pessoas. Quem se destaca é aquele que se mostra, que coloca suas ideias em prática, que corre o risco de ser notado. Mesmo que haja falhas pelo caminho, é a atitude que nos torna relevantes. Quando os outros percebem que estamos dispostos a agir, mesmo com desafios, ganhamos uma nova camada de respeito, porque no fundo, ninguém admira quem está sempre à sombra, quem evita assumir responsabilidades. A postura passiva também impede nosso crescimento pessoal. Cada vez que evitamos nos posicionar ou tomar uma iniciativa, estamos perdendo a chance de aprender e de nos fortalecer. A iniciativa nos coloca em contato com nossas próprias capacidades, nos faz descobrir novas habilidades e nos aproxima das pessoas que compartilham da mesma energia. Com o tempo, isso cria um círculo de oportunidades que só existe para aqueles que têm coragem de se envolver ativamente. Portanto, se você sente que sua presença não é notada, talvez seja a hora de rever a sua postura. Assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, mostrar iniciativa e se posicionar são passos essenciais para ser visto e valorizado. Quem se destaca não é quem espera,
mas quem faz. E ao decidir participar ativamente, você estará não só ganhando respeito, mas também conquistando um espaço de relevância no meio em que vive. 5. Falar demais e ouvir pouco. Pode parecer algo inofensivo, mas na verdade é um hábito que pode afetar muito a maneira como somos vistos pelos outros. Quando falamos sem parar e mal escutamos o que os outros têm a dizer, passamos a imagem de alguém que está mais interessado em si mesmo do que no que os outros pensam ou sentem. E, com o tempo, essa postura faz com que as pessoas ao nosso redor percam o interesse e nos levem cada vez menos a sério. Afinal, quem quer conversar com alguém que não está realmente disposto a ouvir? A escuta ativa é uma habilidade poderosa que nos conecta genuinamente aos outros. Quando realmente ouvimos alguém, mostramos respeito e interesse, e isso fortalece a relação. Pessoas que praticam a escuta ativa são valorizadas porque, ao demonstrar que se importam com o que os outros dizem, acabam ganhando o respeito e a confiança deles. Por outro lado, quem monopoliza a conversa geralmente não é lembrado como alguém confiável, mas como alguém que apenas quer atenção para si. Além disso, quem fala muito sem dar espaço aos outros perde a oportunidade de aprender. Cada conversa é uma chance de ouvir perspectivas diferentes, de entender o mundo a partir de outros pontos de vista. Ao ouvir apenas a própria voz, deixamos de absorver o que os outros têm a oferecer e acabamos limitando nosso próprio crescimento. A escuta ativa é uma via de mão dupla. Enquanto ouvimos, também recebemos, e isso nos torna mais completos e preparados para lidar com diferentes situações. Outro ponto é que falar demais sem ouvir transmite uma sensação de pressa e ansiedade. Quando estamos constantemente tentando expor nossas ideias e nos antecipamos ao que o outro vai dizer, a mensagem que passamos é a de que não temos paciência para ouvir. Essa postura afasta as pessoas, porque todos querem ser ouvidos, todos querem sentir que têm algo a dizer. Ao interromper ou minimizar a fala dos outros, acabamos sendo vistos como arrogantes ou até desrespeitosos. No estoicismo, há um grande valor em cultivar a paciência e a humildade, e a escuta ativa é uma prática que reflete esses valores. Saber quando silenciar nossa própria voz para ouvir a do outro é um sinal de sabedoria. Ao dar espaço para que os outros falem, estamos mostrando que reconhecemos o valor de suas ideias e experiências. E, em troca, ganhamos algo muito importante: a confiança e a atenção genuína de quem nos cerca. Portanto, se queremos ser levados a sério e construir conexões verdadeiras, é fundamental equilibrar o falar e o ouvir. Praticar a escuta ativa não só nos ajuda a ser mais respeitados, como também nos enriquece. Ouvir é um ato de generosidade que fortalece nossas relações e nos abre para um mundo de aprendizado e crescimento. E no fim das contas, é esse equilíbrio entre ouvir e falar que nos torna pessoas mais completas e interessantes. 6. Falta de autenticidade e tentar agradar a todos. Essa é uma armadilha que muitas vezes parece inofensiva, mas que pode nos fazer perder a conexão com quem realmente somos. Quando tentamos agradar todo mundo, acabamos nos tornando uma versão diluída de nós mesmos, alguém que evita conflitos, opiniões fortes e até mesmo autenticidade. Com o tempo, essa postura de neutralidade afasta as pessoas, pois é difícil confiar em quem não mostra quem realmente é. Afinal, como saber se alguém que quer agradar a todos é sincero ou apenas está tentando se encaixar? Quem busca agradar a todos frequentemente sacrifica seus valores e opiniões no processo. Para não desagradar, deixa de dizer o que pensa, de se posicionar e, eventualmente, perde o respeito dos outros. As pessoas percebem quando estamos sendo verdadeiros. E quando não demonstramos autenticidade, passamos a imagem de alguém que está mais preocupado com a aceitação do que com a verdade.
Isso afeta nossa credibilidade e faz com que sejamos vistos como alguém sem convicções. Pessoas autênticas não têm medo de se posicionar, ainda que suas opiniões não agradem a todos. Essa coragem de ser quem se é, independente da aprovação, é algo que atrai respeito e admiração. Mostrar quem realmente somos, sem medo de desagradar, é um ato de confiança em si mesmo. E é essa autenticidade que constrói relações verdadeiras e duradouras, pois as pessoas que ficam ao nosso lado são aquelas que nos aceitam pelo que somos, e não por uma versão neutra que criamos para ser aceitos. Como disse Aristóteles, amizade é uma alma em dois corpos, ou seja, para que exista uma conexão verdadeira, precisamos ser quem somos de fato. Uma amizade ou relacionamento construído sobre uma base de agradar a todos nunca é realmente sólido, pois falta a essa relação a verdade. Aristóteles nos lembra que o valor da amizade verdadeira está na autenticidade, na liberdade de ser quem somos, sem precisar camuflar nossas opiniões ou convicções. Quando tentamos ser neutros e agradar todo mundo, perdemos a chance de atrair pessoas que realmente compartilham dos nossos valores. No final, acabamos rodeados de relações superficiais, pois ninguém conhece a fundo quem somos e no que acreditamos. Nos tornamos uma versão genérica de nós mesmos, alguém que prefere se adaptar do que se destacar. Mas para ter relações significativas, é preciso se abrir, se mostrar e, sim, correr o risco de desagradar. Essa autenticidade é o que faz com que as pessoas nos valorizem de verdade. Então, se queremos ser valorizados e respeitados, o caminho não é tentar agradar a todos, mas sim sermos fiéis a quem somos. A autenticidade pode até afastar algumas pessoas, mas vai atrair aquelas que realmente importam, aquelas que vão nos apoiar e valorizar exatamente pelo que somos. Afinal, é muito mais valioso ser respeitado por ser verdadeiro do que ser aceito por se adaptar. A confiança em si mesmo e a coragem de ser autêntico são a base de qualquer relação genuína e duradoura. 7. Evitar conflitos a qualquer custo. Pessoas que evitam se impor em situações de desacordo acabam passando a imagem de alguém que aceita qualquer coisa, que não tem opinião própria ou firmeza nas suas convicções. E isso pode resultar em desconsideração, porque sem uma voz ativa, fica difícil para os outros enxergarem nosso valor e respeitarem nossas ideias. Quem evita conflitos a qualquer custo, geralmente o faz para preservar as relações ou evitar desconforto. Mas essa postura muitas vezes tem um preço alto. Quando evitamos nos posicionar, estamos, de certa forma, colocando nossas próprias necessidades e opiniões em segundo plano. Isso cria um ambiente onde os outros se acostumam a ignorar nossos pontos de vista, já que nunca nos opomos ou defendemos o que pensamos. Com o tempo, essa falta de presença pode fazer com que nos sintamos desvalorizados e até invisíveis. Ter coragem para expressar um desacordo não significa entrar em brigas ou conflitos desnecessários. Trata-se de mostrar que temos opiniões, que estamos atentos e que não abrimos mão do que consideramos importante. Quando nos posicionamos com respeito e clareza, transmitimos uma imagem de força e segurança. As pessoas que se impõem de maneira equilibrada tendem a ser mais respeitadas porque mostram que têm princípios e que estão dispostas a defendê-los, mesmo quando a situação exige coragem. Sun Tzu, o famoso estrategista militar chinês, dizia: "A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar." Essa frase nos lembra que o conflito nem sempre precisa ser agressivo. Ele pode ser conduzido com inteligência e respeito. O conflito não é algo a ser temido, mas uma oportunidade de estabelecer limites, de mostrar quem somos e de reafirmar nosso espaço. Quando evitamos todo e qualquer conflito, acabamos por renunciar à chance de mostrar nossa verdadeira força e sabedoria,
deixando que a vida nos leve ao sabor das opiniões alheias. Evitar conflitos de forma constante acaba gerando também uma série de ressentimentos acumulados. Quando deixamos de nos impor, aceitamos situações que nos desagradam e vamos aos poucos cedendo mais do que gostaríamos. Esse acúmulo de pequenas concessões faz com que a gente sinta um desgaste interior e uma sensação de que não estamos sendo fiéis a nós mesmos. E esses sentimentos, se não forem trabalhados, podem nos levar a uma explosão no futuro, quando a tolerância chega ao limite. Para sermos realmente valorizados, é importante aprender a lidar com o desacordo e aceitar que ele faz parte das relações saudáveis. Quem sabe se impor, mesmo em situações desconfortáveis, conquista respeito e atenção genuína. A ideia não é buscar o conflito, mas sim estar preparado para enfrentar desacordos de maneira assertiva. Ao fazer isso, mostramos ao mundo que nossa voz tem peso e que estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos. E essa postura nos torna pessoas mais seguras e respeitadas. 8. Desorganização e falta de responsabilidade. Elas podem parecer coisas pequenas no dia a dia, mas elas têm um impacto enorme nas nossas relações e na forma como somos vistos pelos outros. Quando a gente não cumpre o que promete ou deixa de fazer aquilo a que se comprometeu, a confiança dos outros em nós começa a se desfazer. No fundo, é essa confiança que sustenta qualquer tipo de relação, seja no trabalho, na família ou entre amigos. E sem ela, o respeito que os outros têm por nós também acaba enfraquecendo. Cumprir com o que prometemos é uma das formas mais claras de demonstrar responsabilidade. Quando alguém confia uma tarefa a você ou conta com sua palavra, ela espera que você esteja à altura do compromisso. É como um contrato silencioso que firmamos com o outro. A partir do momento que falhamos em honrar isso, seja por desorganização ou descuido, estamos, na verdade, dizendo que aquilo não era tão importante para nós. E essa percepção gera um desgaste na relação, pois ninguém gosta de se sentir negligenciado ou menosprezado. A desorganização também tem um papel central nesse problema. Pessoas desorganizadas geralmente têm mais dificuldade em cumprir prazos, lembrar compromissos e manter o foco. Isso pode dar a impressão de que são negligentes ou despreocupadas, mesmo que não seja intencional. No entanto, para quem observa de fora, o que fica é a sensação de que essa pessoa não está levando as coisas a sério. Por isso, organização não é só uma questão pessoal. É uma forma de mostrar respeito pelos outros e pela confiança que eles depositam em nós. Como disse Benjamin Franklin, pontualidade é o respeito pelos compromissos. Essa frase resume bem a importância de cumprir o que prometemos e de ser responsáveis com nossos compromissos. Quando nos atrasamos, esquecemos ou deixamos algo incompleto, estamos, em certo sentido, desrespeitando a expectativa que os outros tinham em relação a nós. Franklin nos lembra que a responsabilidade é um ato de respeito, e é essa postura que define se seremos vistos como pessoas confiáveis ou não. A falta de responsabilidade também traz consequências práticas para a nossa própria vida. Quando falhamos repetidamente em nossos compromissos, acabamos sendo vistos como pessoas em quem não se pode confiar para tarefas importantes ou desafios mais sérios. Isso limita nossas oportunidades, pois quem quer confiar um projeto, uma ideia ou até uma amizade a alguém que não parece comprometido? Aos poucos, vamos perdendo chances de crescer e de construir relações sólidas e saudáveis. Se queremos ser respeitados e valorizados, é essencial cuidar da nossa responsabilidade e da nossa organização. Cumprir o que prometemos, ser pontuais e agir de maneira organizada são atitudes que mostram ao mundo que somos dignos de confiança. Além de facilitar a vida, essas pequenas atitudes constroem uma imagem positiva e abrem portas para oportunidades melhores.
Afinal, quem é responsável e confiável se destaca e conquista o respeito de quem está à sua volta. Motivo número 9. Necessidade constante de validação e elogios. Quando essa busca por atenção se torna exagerada, ela passa a afastar as pessoas. Quem está sempre pedindo aprovação ou buscando elogios acaba sendo visto como inconveniente, alguém que precisa de validação o tempo todo para se sentir bem. E, ironicamente, quanto mais insistimos em buscar essa aprovação, menos conseguimos receber a admiração verdadeira que tanto desejamos. Esse tipo de comportamento acaba desgastando as relações, porque a atenção constante que é exigida se torna cansativa para os outros. Em vez de apreciarem a companhia e a contribuição dessa pessoa, os amigos, familiares ou colegas começam a sentir que tudo gira em torno da necessidade dela de ser notada. Quando estamos sempre esperando que alguém nos valorize, damos a impressão de que nosso valor vem de fora e não de dentro. E essa postura nos torna dependentes da opinião alheia. Quem se valoriza de verdade não precisa buscar elogios o tempo todo. Quando estamos seguros de quem somos e do que fazemos, o reconhecimento passa a ser um bônus, não uma necessidade. Pessoas que confiam em si mesmas e têm uma boa autoestima inspiram respeito, justamente porque demonstram que não estão à mercê do que os outros pensam. Essa autoconfiança natural atrai os outros de forma espontânea, sem a necessidade de mendigar atenção ou aprovação. A frase de Epicteto resume bem essa ideia. Se você quer melhorar, seja contente em ser visto como alguém que parece inferior. Ele nos lembra que o verdadeiro crescimento e autovalorização não vêm da aprovação dos outros, mas da paz interior e do compromisso com o próprio desenvolvimento. Quando deixamos de buscar elogios a todo momento, encontramos uma satisfação mais duradoura, baseada no que realmente somos e não no que os outros enxergam. A necessidade exagerada de atenção também faz com que percamos a oportunidade de nos concentrar em coisas mais significativas. Quando estamos focados demais no que os outros pensam, deixamos de desenvolver nosso potencial e de trabalhar nas nossas próprias metas. Esse comportamento nos torna reféns de expectativas externas e, em vez de crescer e evoluir, ficamos presos em um ciclo de busca por aprovação que nos limita. Para sermos verdadeiramente respeitados e valorizados, é importante que a nossa autoestima venha de dentro. Quando paramos de depender da validação externa, ganhamos força e autonomia. Essa independência emocional nos permite viver com mais autenticidade e nos conecta às pessoas de forma mais genuína. A admiração que recebemos quando não buscamos atenção a todo custo é muito mais significativa e duradoura, pois reflete quem realmente somos e não uma tentativa desesperada de agradar. Motivo número 10. Falta de opinião própria e concordar com tudo. Quando concordamos com tudo e evitamos expressar o que realmente pensamos, as pessoas ao nosso redor começam a nos ver como alguém sem identidade, sem algo de único a oferecer. Isso faz com que nosso valor aos olhos dos outros diminua, pois eles nunca sabem quem realmente somos ou o que defendemos. Ser notado e valorizado exige, em parte, que tenhamos a coragem de mostrar nossas ideias, ainda que elas possam não agradar a todos. Pessoas que sempre concordam com tudo acabam perdendo o respeito dos outros, porque parecem estar apenas seguindo a corrente. Quando não temos posicionamento, passamos a impressão de que estamos ali só para agradar. E isso afasta as pessoas, pois a autenticidade se perde. Ter opinião própria e saber defendê-la é uma forma de mostrar que temos convicções e que somos mais do que simples espectadores. É a nossa visão de mundo que traz profundidade e faz com que as pessoas realmente queiram ouvir o que temos a dizer. Quem tem opinião própria e a expressa de forma respeitosa ganha o respeito naturalmente. Isso não significa que precisamos entrar em conflitos ou debates o tempo todo.
mas sim que temos clareza sobre o que pensamos e somos capazes de comunicar isso. Pessoas com opiniões firmes inspiram confiança, pois demonstram segurança. E quem está seguro de si atrai naturalmente a atenção e a admiração dos outros. Quando evitamos essa postura, acabamos apenas ecoando as opiniões dos outros, o que nos torna pouco interessantes. Como disse o filósofo francês Voltaire, aquele que é excessivamente cauteloso pode ser visto como um covarde. Essa frase nos lembra que, ao não expressar o que realmente pensamos por medo de desagradar, estamos, na verdade, renunciando a uma parte de nós mesmos. Voltaire aponta para a importância de termos uma postura autêntica, de sermos corajosos em nossas opiniões e de não deixarmos o medo nos tornar invisíveis. Quando assumimos o risco de sermos quem somos, ganhamos força e respeito. Quem não expressa sua opinião perde a chance de construir relações verdadeiras. Pessoas que estão ao nosso lado pelo que realmente somos criam vínculos mais sólidos e duradouros. Quando fingimos concordar com tudo para agradar, acabamos atraindo relações superficiais, onde ninguém nos conhece de verdade. Ter opinião própria não só nos diferencia, como também ajuda a atrair aqueles que realmente compartilham dos nossos valores e que nos respeitam por quem somos. Então, se queremos ser valorizados e vistos, é essencial que não nos escondamos atrás de uma postura neutra. Mostrar nossas opiniões, mesmo que elas não sejam populares, é uma forma de construir nossa identidade e de nos destacarmos. Quem tem coragem de se posicionar se torna alguém de presença, alguém que é lembrado e respeitado. Afinal, ser notado e reconhecido é mais fácil quando temos algo autêntico e verdadeiro a dizer. 11. Evitar assumir riscos e fugir de responsabilidades. Essa pode parecer uma maneira segura de evitar problemas, mas na prática, isso nos faz perder a confiança e o respeito das pessoas ao nosso redor. Quando somos muito cautelosos e deixamos de tomar decisões importantes, passamos a impressão de que não estamos dispostos a enfrentar desafios ou a nos comprometer. E, sem esse comprometimento, é difícil que os outros nos vejam como alguém confiável ou realmente comprometido com o que faz. Ser responsável significa estar disposto a lidar com o que é incerto, e isso envolve correr riscos de vez em quando. Quem evita qualquer tipo de risco, mesmo os mais calculados, acaba estagnado, sempre na mesma zona de conforto. É natural que as pessoas queiram segurança, mas a vida exige movimento, decisões e uma certa dose de coragem para crescer e fazer a diferença. Pessoas que assumem responsabilidades e enfrentam riscos mostram que estão preparadas para lidar com o que vier. E essa atitude é valorizada tanto no ambiente pessoal quanto no profissional. A falta de iniciativa também faz com que oportunidades passem despercebidas. Quando alguém está sempre evitando se comprometer, os outros acabam escolhendo aqueles que demonstram mais firmeza para projetos ou responsabilidades. É como se, ao fugir de qualquer decisão mais ousada, você fosse se colocando de lado, dando espaço para que outros se destaquem. E com o tempo, isso resulta em menos valorização, pois as pessoas passam a ver você como alguém que não tem presença, que nunca arregaça as mangas quando necessário. Platão já dizia: a coisa mais difícil é conhecer a si mesmo. Essa frase nos lembra que, para nos tornarmos verdadeiramente fortes e confiantes, precisamos enfrentar nossos próprios medos e limitações. Fugir de responsabilidades é, no fundo, fugir de uma parte de nós que ainda não conhecemos completamente. É no enfrentamento dos desafios, ao aceitar riscos e assumir compromissos, que aprendemos mais sobre nós mesmos e crescemos. Platão nos inspira a buscar essa verdade interior, pois é ela que nos torna pessoas completas e respeitáveis. Além disso, ao não assumir riscos, deixamos de aprender com as próprias experiências.
O crescimento pessoal e profissional está diretamente ligado à nossa disposição de enfrentar o desconhecido e de lidar com as consequências das nossas escolhas. Quando evitamos essas situações, abrimos mão do aprendizado que vem com cada passo dado, com cada desafio superado. Sem essa vivência, é difícil construir uma reputação sólida, pois quem nunca assume riscos acaba sendo visto como alguém sem determinação. Para sermos valorizados, é essencial que aceitemos as responsabilidades que a vida nos apresenta, mesmo que elas nos tirem da zona de conforto. É essa disposição de agir, de se comprometer e de enfrentar riscos que nos torna dignos de respeito. Pessoas que se destacam e que são lembradas não são aquelas que ficaram sempre na segurança, mas sim aquelas que mostraram coragem e firmeza quando a situação exigiu. Afinal, é essa postura que faz com que os outros confiem e valorizem nossa presença. 12. Postura negativa e crítica excessiva. Esse tipo de postura pode acabar afastando as pessoas, mesmo que essa não seja a nossa intenção. Quando estamos sempre apontando o que está errado ou insistindo em ver o lado ruim das situações, transmitimos uma energia que cansa e desmotiva quem está ao nosso redor. É natural que, com o tempo, as pessoas comecem a nos evitar, buscando companhia em quem traz uma visão mais equilibrada e positiva para os momentos da vida. Ser crítico é importante, mas quando a crítica vira hábito e surge em qualquer situação, acaba perdendo seu valor. As pessoas deixam de escutar, porque sabem que, independentemente do que aconteça, a resposta será sempre negativa. Isso gera um ciclo em que, quanto mais criticamos, menos somos ouvidos. Com o tempo, essa postura pode nos fazer sentir isolados, porque as pessoas preferem evitar conversas com quem só enxerga problemas, deixando de valorizar nossas opiniões e até quem somos. A negatividade constante também tira o brilho dos momentos bons e das conquistas. Quando estamos sempre focados no que não deu certo, perdemos a chance de aproveitar o que está à nossa volta e de nos conectar de maneira positiva com os outros. Essa postura crítica faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de compartilhar algo, pois ninguém quer ter suas ideias e vitórias minimizadas. Assim, acabamos por afastar aqueles que poderiam nos trazer alegria e novas perspectivas. Como disse Sêneca, a maior parte da dor é desnecessária, ela é criada por nós mesmos. Essa frase nos lembra que muitas vezes a negatividade que carregamos é fruto da nossa própria visão de mundo e que podemos sim mudar isso. Quando decidimos ver as coisas por outro ângulo e focar também no lado positivo, encontramos mais paz e harmonia, tanto dentro de nós quanto nas relações. Sêneca nos ensina que, ao controlar nossa perspectiva, evitamos muito sofrimento desnecessário e cultivamos mais leveza. Quando estamos sempre focados no que há de errado, acabamos condicionando a mente a encontrar problemas em qualquer situação. Esse hábito gera um estresse constante, porque nunca estamos satisfeitos e sempre sentimos que algo está faltando. Com o tempo, essa postura pode levar à amargura e a uma visão pessimista da vida, que só nos distancia do que realmente importa. Viver de forma equilibrada e construtiva. Para sermos valorizados e apreciados pelos outros, é essencial cultivarmos uma visão mais leve e menos crítica. Reconhecer o lado bom das coisas e oferecer críticas construtivas quando necessário faz com que as pessoas se sintam bem ao nosso redor e valorizem o que temos a dizer. Uma postura equilibrada, que sabe dosar crítica com apoio e otimismo, cria um ambiente onde todos querem estar, e é assim que construímos relações sólidas e duradouras. 13. Não demonstrar interesse genuíno pelos outros. Quando estamos sempre focados em nós mesmos e não mostramos empatia, as pessoas ao nosso redor começam a perceber que nossa atenção é limitada ao que nos interessa. E com o tempo,
Essa falta de interesse se transforma em um distanciamento, porque ninguém gosta de se sentir ignorado ou subvalorizado. Demonstrar empatia e atenção é essencial para construir relações duradouras e significativas. O interesse genuíno não é só ouvir por ouvir, mas realmente se importar com o que o outro está passando, com suas ideias e sentimentos. Quando damos atenção de verdade, as pessoas sentem que são valorizadas, que têm espaço para se expressar. Esse tipo de conexão fortalece laços e constrói confiança. No entanto, quando a conversa gira sempre em torno de nós mesmos e das nossas preocupações, sem abrir espaço para o outro, passamos a impressão de que os outros estão ali apenas para nos escutar, e isso desgasta qualquer relação. A empatia é uma das bases para a conexão humana. Ao mostrar que estamos presentes, que ouvimos e entendemos o que o outro sente, criamos um ambiente de apoio e respeito mútuo. Pessoas que se importam com os outros, que fazem perguntas e se interessam pela vida de quem está ao redor, acabam sendo mais queridas e lembradas. Esse interesse autêntico fortalece os vínculos e nos torna pessoas com quem os outros realmente querem estar. Como disse o escritor Ralph Waldo Emerson, você não pode fazer uma gentileza cedo demais, pois nunca sabe quando será tarde demais. Essa frase nos lembra da importância de cultivar a empatia e o interesse genuíno agora, pois as oportunidades de demonstrar carinho e atenção podem não estar sempre disponíveis. Emerson nos convida a sermos presentes e generosos nas nossas relações, lembrando que o tempo de valorizar os outros é sempre agora. Focar apenas em si mesmo, sem se preocupar com os outros, acaba nos isolando. As pessoas que nos cercam começam a perceber que nossa amizade ou companhia não é recíproca, e isso as leva a se afastar. Quando não damos valor às histórias, sentimentos e experiências dos outros, estamos, na verdade, nos privando de aprender e crescer com a vivência alheia. E isso nos deixa em um ciclo de isolamento, onde mesmo cercados de gente, nos sentimos sozinhos, pois nossas relações são superficiais. Se queremos ser valorizados e construir conexões verdadeiras, é essencial mostrar interesse pelos outros de forma autêntica. Demonstrar empatia e estar presente nas conversas, dando espaço para o outro se expressar, é o que torna uma relação significativa. Quando nos preocupamos de verdade com quem está ao nosso lado, ganhamos não só o respeito, mas também o carinho e a confiança das pessoas. E essa é a base de qualquer laço sólido e duradouro. 14. Lidar mal com críticas e rejeição. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas acabam se isolando. Quando alguém se ofende facilmente e reage de forma negativa a qualquer opinião contrária, os outros começam a evitar conversas mais profundas ou honestas. Afinal, ninguém quer se preocupar constantemente com a possibilidade de que suas palavras sejam mal interpretadas ou causem desconforto. Com o tempo, essa postura torna a pessoa excluída dos círculos sociais, pois é difícil manter relações saudáveis, onde a liberdade de expressão é limitada pelo medo de ofender. Receber críticas não é fácil, mas é uma habilidade que nos permite crescer e aprender. Quando somos capazes de ouvir com calma e analisar o que o outro tem a dizer, mesmo que não concordemos totalmente, mostramos maturidade e disposição para evoluir. Pessoas que aceitam críticas com tranquilidade são vistas como abertas e flexíveis, qualidades que aproximam os outros. Por outro lado, quem se fecha e se ofende a cada comentário acaba criando uma barreira que afasta, pois dá a impressão de que é difícil conversar ou trazer qualquer feedback. A rejeição também faz parte da vida, e saber lidar com ela é essencial para desenvolver resiliência. Quando encaramos uma situação de rejeição com serenidade, entendendo que nem sempre agradaremos a todos,
ganhamos uma força interna que nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. Pessoas que reagem de forma exagerada à rejeição passam a impressão de que são frágeis ou imaturas, e isso pode afastar amigos e colegas que preferem relações onde há estabilidade e confiança para enfrentar os altos e baixos da vida. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa frase nos lembra que o impacto das críticas e da rejeição em nossa vida depende da forma como escolhemos lidar com elas. Quando reagimos com calma e buscamos aprender, mostramos aos outros e a nós mesmos que somos capazes de enfrentar as dificuldades com sabedoria. Epicteto nos ensina que temos o poder de controlar nossas reações e, com isso, evitar muitos dos conflitos e dores desnecessárias. Quem não sabe lidar bem com críticas geralmente perde oportunidades de se desenvolver e melhorar. Cada crítica, mesmo que difícil de ouvir, traz consigo um ponto de vista que pode nos ajudar a crescer. Quando rejeitamos tudo o que vai contra o que pensamos, deixamos de enxergar as próprias falhas e limitações. Ao invés de nos tornarmos pessoas mais completas e conscientes, nos mantemos presos em uma visão estreita, que impede o progresso e limita as conexões com quem poderia nos ensinar algo novo. Para ser respeitado e valorizado, é importante cultivar uma postura aberta e receptiva. Aprender a ouvir as críticas e lidar com a rejeição de forma madura demonstra força e autoconfiança. Essa postura não só fortalece nossas relações, mas também mostra aos outros que somos capazes de enfrentar desafios com equilíbrio. No final, a forma como reagimos às dificuldades define o tipo de pessoa que somos e o respeito que conquistamos nos nossos círculos sociais. Por fim, motivo número 15, ausência de objetivos e falta de motivação. A falta de objetivos e a ausência de motivação podem fazer com que as pessoas ao nosso redor nos vejam como alguém sem direção, alguém que simplesmente vai levando. Quando não mostramos propósito ou ambição, acabamos passando uma imagem de desinteresse com a própria vida, o que leva os outros a não nos levar a sério. Afinal, quem confia em alguém que parece não ter metas ou planos para o futuro? Pessoas com propósito atraem respeito e admiração justamente porque demonstram que têm algo a construir. Ter objetivos é como ter uma bússola, nos ajuda a saber para onde ir e dá sentido às nossas ações. Mesmo que não tenhamos tudo planejado, quando mostramos que estamos buscando algo, seja um crescimento pessoal, uma realização profissional ou até uma melhoria na saúde, as pessoas percebem que estamos comprometidos com nossa própria trajetória. Essa ambição não só nos impulsiona, mas também inspira os outros. Em contrapartida, quem fica sempre parado no mesmo lugar acaba sendo visto como alguém que não está disposto a crescer. A motivação, quando é genuína, nos torna mais engajados e determinados. Ela é o que nos move para enfrentar desafios, aprender coisas novas e aproveitar as oportunidades. Sem essa motivação, a gente tende a cair em um estado de apatia, onde tudo parece bom o suficiente e qualquer esforço extra parece desnecessário. Isso não só afeta nossa própria autoestima, como também a percepção que os outros têm de nós. Quando mostramos vontade e empenho, demonstramos que estamos comprometidos em construir algo maior e em nos aperfeiçoar. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia: "Quem tem um porquê suporta quase qualquer como." Essa frase nos lembra que quando temos um propósito claro, enfrentamos até os desafios mais difíceis com mais facilidade, pois sabemos onde queremos chegar. Nietzsche nos ensina que o porquê, ou seja, o nosso objetivo de vida, é o que nos dá força para superar as adversidades e continuar em frente. Sem esse propósito, cada obstáculo parece maior do que realmente é, e perdemos a vontade de lutar e de avançar.
A ausência de ambição também nos priva de oportunidades, pois as pessoas que poderiam nos apoiar ou nos oferecer algo novo acabam se afastando. Quem é visto como alguém sem objetivos ou ambição dificilmente será lembrado para projetos ou desafios importantes. Aos olhos dos outros, essa falta de interesse próprio reflete uma falta de responsabilidade e comprometimento. Quando estamos motivados e buscamos algo, nossa postura muda, e isso é percebido naturalmente, abrindo portas e gerando respeito. Por isso, se queremos ser valorizados e levados a sério, é essencial buscar objetivos que nos motivem e deem sentido à nossa vida. Não se trata de ter um plano perfeito, mas de demonstrar que estamos em movimento, buscando crescer e evoluir. Pessoas com propósito atraem outras que compartilham dessa energia, criando um ambiente onde há respeito e admiração mútua. Ter ambição e motivação é o que nos diferencia, nos destaca e nos faz ser lembrados e respeitados por quem realmente importa. Bom, agora eu te convido a dar o próximo passo. Escolha uma das práticas estoicas que discutimos e aplique no seu dia a dia. E não esqueça de compartilhar sua experiência nos comentários. Sua jornada pode inspirar outros que também buscam mais equilíbrio e autenticidade. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais conteúdos que trazem reflexão e crescimento pessoal. E antes de sair, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela, com certeza vai agregar ainda mais valor ao seu caminho. Até a próxima, fique com o Criador.